Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Maravilha. Quem está feliz essa tarde? Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Maravilha. Glória. Obrigado. Meus irmãos, é motivo de muita alegria poder estar aqui com todos nessa conferência. Quero rapidamente glorificar Deus pela vida dos pastores sêniores dessa casa, pastora Mara, pastor Breno, que nos formalizou o convite para estarmos aqui. Para mim é uma satisfação enorme poder servi-los com uma porção da palavra de Deus. E antes de eu começar a ministrar, eu quero glorificar Deus, quero honrar a Deus pela vida dos meus pais que estão me acompanhando hoje, minha mãe que está ali, levanta a mão, meu pai que está ali também, vieram me acompanhar, vieram me ver pregar, e para mim isso é motivo de muita alegria, poder estar aqui. Pastora Suzy, pastor Sebastião, são meus pais, que Deus abençoe. Estou acompanhado do meu irmão Ezequiel, está ali também, vai já adorar Jesus, e eu quero glorificar Deus por essa oportunidade que a mim é concedida. Você pode glorificar a Deus por isso? Pegue sua Bíblia, por favor. Juízes, livro de Juízes, capítulo 16. Verso de número 26. Juízes, capítulo 16, verso 26. Localize para lermos juntos. Glorificar a Deus também pela vida de um casal de pastores que eu amo, respeito. Pastor Luiz Ivan está ali, pastora Beth. São um casal de Deus que eu admiro muito. Sempre estou ali com eles ministrando. Inclusive dia 22 nós estamos lá pregando com vocês, viu? Deus abençoe. Meu amigo pastor Wellington está ali atrás, Deus abençoe. A todos os demais pastores que estão aqui, muito obrigado. Pastor Pedro, Deus abençoe poderosamente. Juízes capítulo 16, verso 26. Quem localizou, diga glória a Deus. Faremos a leitura de 3 versos para nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor. E Sansão disse ao moço que segurava pela mão: permita que eu possa sentir as colunas. Mas no livro da colonização, o povo está passando crise, está passando fome, está passando um cenário difícil. Porém, no capítulo 13 do livro de Juízes, durante 40 anos o povo vai ser afligido pelos filisteus por conta do pecado. Por conta do pecado, o povo passará 40 anos sendo afligido, sendo afligido, sendo afligido. Porém, Deus olha para o homem chamado Manoá, da tribo de Dan, que mora em Zorá. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor, forma teofânica, aparece a ela dizendo: terás um filho, terás um filho. Porém, te darei algumas indicações, te darei algumas subjugações. Quais? Sobre ele não poderá tomar bebida forte, ele não poderá tocar em nada morto, ele não poderá raspar sua cabeça, pois é separado para ser um nazireu de Deus. Diz a Bíblia que ela chega para o seu marido, conta que o anjo havia aparecido para ela. De repente, diz a Bíblia, capítulo 13, que Manoá ora e diz: Senhor, apareça mais uma vez e nos diga como iremos fazer para liderar com o crescimento desse menino. E terminando ele de orar, diz a Bíblia, o Senhor atentou para a oração de Manoá. Enquanto estava a esposa de Manoá no campo, um anjo aparece de novo, forma teofânica. Quando ele aparece, ela corre e chama Manoá. Manoá vai e pergunta, dizendo: ô anjo do Senhor, me diga teu nome, como é que é para a gente criar esse menino? E o anjo diz: não deixa ele tomar bebida forte, nada que venha da videira, não deixa ele tocar em nada morto, e nem raspar a sua cabeça com navalha. Ele é separado por Deus desde o seu ventre. Quando o anjo está se retirando, diz a Bíblia, e de repente Manoá diz: fique conosco, para que a gente prepare um cabrito e que a gente possa comer. O anjo diz: eu até ficaria para comer o cabrito, porém
pega esse cabrito, sacrifica ao Senhor. Eles preparam o cabrito, sacrifica ao Senhor, e diz a Bíblia, Sansão nasce. Capítulo 13, verso de número 25 diz: e Deus se apoderou de Sansão e muito o abençoou. O nome Sansão significa sol, ou pequeno sol. Sansão não é somente um projeto do acaso. Sansão não é alguém comum. Sansão foi escolhido para trazer a luz de esperança para Israel. Repito, Sansão não é uma obra do acaso. Sansão não é um projeto comum. Sansão foi escolhido para trazer a luz de esperança para Israel. No capítulo 14, Sansão vai descendo a Tímina, junto com seus pais. Ele vê uma filisteia, e quando ele está descendo a Tímina, diz a Bíblia Sagrada, e um leão se levantou. E novamente o Senhor se apoderou de Sansão. Sansão rasga o leão como se rasgasse um cabrito. Quando ele vai descendo a Tímina, ele vê uma filisteia, e ele diz a seus pais: quero me casar com ela. Seus pais dizem: mas aqui entre nós não tem alguém que se agradou? Não, quero casar com uma filisteia. Ele casa-se, prepara a festa do casamento, e de repente a festa durava 7 dias. Sansão está lá, pronto para se casar, pronto para estar com a sua noiva. Só que de repente está 30 homens que estão acompanhando o noivo, sentam-se sobre a mesa, e Sansão propõe um enigma: se alguém descobrir o enigma que eu vou dizer a vocês, darei peça de roupa, darei prata. De repente ele diz: qual é o enigma? De repente Sansão diz: se alguém descobrir como uma fera forte, e como está descendo a sua doçura, Sansão, de repente, ele termina de dar o enigma, só que ninguém consegue responder. Ninguém consegue dizer o enigma que Sansão libera. Outra coisa importante, quando ele termina de dizer o enigma e ninguém responde durante 3 dias, o Senhor se apodera dele, ele mata 30 filisteus. Só que quando Sansão, ele mata os filisteus, ele volta pelo caminho onde ele tinha matado o leão. Ele viu a carcaça do leão, diz a Bíblia, e ele viu que tinha um chame de abelha. Ele pega do mel, ele come do mel. Aqui Sansão, ele quebra um dos votos, toca em um animal morto. Aqui Sansão quebra um dos seus votos, ele toca no animal morto. E detalhe, ele não só toca no animal morto, ele pega do mel e leva para dentro da sua casa e dá para os pais dele, é o que diz a Bíblia. E não só dá para os seus pais, Sansão se lambuza no mel. Deus disse que não era para ele tocar em nada morto. Além dele quebrar, além dele tocar, Sansão se lambuza. E o que eu vou lhe dizer agora é muito sério. Além dele atrair, quebrar um dos votos para ele, ele leva para dentro da sua casa. Ele leva para dentro, ele leva os seus pais. Porém, seus pais não perguntaram de onde tinha vindo o mel. Eles só aceitam de Sansão. Sansão não é um homem comum. Sansão é uma referência. Alguém que traria luz de esperança. Alguém que todo mundo olha e diz: alguém forte. Finalmente ficaremos livres dos filisteus. Porém Sansão, ele não vai só descer a Tímina, como também come do mel, como também toca em animal morto. Mas Sansão, diz a Bíblia, que logo após ele matar os 30 filisteus, ele vai descendo. Os filisteus estão preparando uma armadilha para ele, para derrubarem, para matarem. Só que Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. E não só matou 1000 homens, Deus se apoderou dele. Sansão se vinga. Alguém que cresceu debaixo de propósito, alguém que cresceu debaixo de promessa, alguém que cresceu debaixo de voto. Porém,
Sansão está caminhando. Sansão está caminhando. Sansão está caminhando. Sansão está caminhando. No capítulo 13, Deus se apodera. No capítulo 14, Deus se apodera. No capítulo 15, Deus se apodera. Porém, no capítulo 16, Sansão, ele vai descendo até os portões de Gaza. Quando Sansão desce aos portões de Gaza, diz a Bíblia que ele vai arrebentar com os portões. Porém, no capítulo 16, o Espírito de Deus já havia se retirado de Sansão. O Espírito de Deus já havia se retirado de Sansão. Em momento algum, no capítulo 16, nos primeiros versos, você vai ver, Deus se apoderou de Sansão. Não, Deus já havia se retirado de Sansão. Você percebeu que quando ele toca no animal morto, quando ele vai rasgar o animal morto, Deus se apodera. Quando os filisteus se levantam, Deus se apodera. Quando ele vai matar 1000 homens, Deus se apodera. Mas no capítulo 16, quando ele vai arrancar os portões de Gaza, Deus já havia se retirado. Sansão já havia perdido a sua visão. Não são os olhos. Sansão já havia perdido a sua visão. E quem perde a visão do céu não canta mais na unção. Quem perde a visão do céu não prega mais na unção. Quem perde a visão do céu não ora mais com unção. Já usa a sua técnica, já usa o seu intelecto, já usa o conhecimento que tem, já usa a técnica que tem. Mas deixa eu liberar uma palavra aqui nessa conferência. Não adianta você cantar bem, não adianta você pregar bem, não adianta você falar bem, se você não tiver mais a visão do céu, não adianta nada. Se você não tiver alinhado com o céu, não adianta nada. A técnica até te abre a porta, a técnica até te leva a algum lugar, mas não faz você viver a promessa. Não faz você viver a promessa. Não faz você viver a promessa. E eu vou liberar uma palavra para líderes. Uma palavra para líderes. Eu vim pregar para líderes aqui. Líderes que são inconformados, líderes que não são comuns. Eu vim dizer, não perca a visão do céu. Não perca a visão do céu. Eu sei. O diabo prepara embaraço, o diabo prepara laço, o diabo prepara armadilha, somente para fazer você perder a visão. Mas Deus trouxe o jovem para dizer para você, não perca a visão dos... Sansão é uma referência. Sansão é liderado como um herói. Sansão, ele é o quente alta patente, que todos os olhos querem ver alguém bater de frente com ele, querem ver alguém se levantar contra ele. Olha a força sobre-humana que ele tem, olha a força que ele carrega sobre a sua mão. Ninguém é louco de se levantar contra Sansão, porém ele perdeu a essência, ele perdeu a visão espiritual do céu. E quem perde a visão do céu, roda e não sai do lugar, roda e não rompe, roda e nunca chega a lugar nenhum. Ele está caminhando, mas ele não chega a lugar nenhum. Ele está caminhando, mas não consegue romper. Mas eu vim dizer para alguém essa noite, você vai romper. Você vai romper. Ah, meu Deus do céu, levante as duas mãos. Eu estou pregando para alguém que vai romper nessa noite. Eu estou pregando para alguém que vai quebrar com a artimanha do diabo e dirá, sai da minha frente. Eu ainda prefiro ter a visão do céu. Sansão perde a visão dos céus. Sansão perde a visão dos céus. E eu vou
vou lhe dizer um negócio de Deus aqui. O que dá força a Sansão não são seus cabelos. O que dá força a Sansão é ele viver debaixo de uma obediência diante do propósito. Fala de novo. O que dá força a Sansão não é o cabelo, é ele viver em obediência diante do propósito. Os cabelos nunca deram força a Sansão. O que dá força a ele é ele viver debaixo da obediência do propósito. Enquanto ele obedece, Deus se apodera dele. Enquanto ele obedece, Deus se apodera dele. Enquanto ele obedece, Deus toma ele. Mas a partir do momento que ele perde a visão dos céus, eu sei que isso vai doer, mas vai curar a alma de alguém aqui nessa conferência. Porque vivemos uma geração que perdeu a visão dos céus. Vivemos uma geração que não ora como orava mais. Vivemos uma geração que vem para o culto, se assenta na cadeira, mas não tem mais a essência do Espírito Santo. Vivemos numa geração que não importa mais com a presença do Espírito Santo. Mas eu vim pregar para alguém aqui nessa conferência que está dizendo: eu não abro mão da promessa, eu não abro mão da presença, eu não abro mão da graça de Deus. Você lembra de Davi? Davi perde o trono, Davi perde coroa, Davi perde tudo diante da presença de Deus. Ele diz: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falei. Se quiser pode levar trono, pode levar coroa, pode levar reinado, só não leva uma coisa: o teu espírito. Sansão não jogou a culpa para A nem para B. Sansão disse: foi eu que errei, foi eu que pequei, foi eu que falei, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova o teu espírito reto e não me retires da tua, porque eu sei que se eu estou no trono é por causa da presença, se eu lidero é por causa da presença, se eu estou no reinado é por causa. Sansão roda e não sai do lugar, não rompe. Quando ele vê Dalila, Sansão se apaixona. Aí os filisteus vêm e dizem: vamos preparar um laço para Sansão. Vamos preparar um laço para Sansão. Dalila, você vai descobrir qual é o segredo da força de Sansão. E durante três vezes, Sansão engana Dalila. Se me amarrares com 7 cordas velhas, eu perderei minha força. E tá aí lá Sansão deitado no colo de Dalila. De repente ela diz: aí vem os filisteus. Sansão rompe com as cordas e quebra os filisteus. E no outro dia: se me amarrares com 7 cordas novas, perderei então certamente a minha força. Dalila diz: aí vem os filisteus. Ele rompe com as cordas novas e ele arrebenta com os filisteus. Sansão diz: se tu amarrares a minha trança, então perderei a minha força. E ela diz: aí vem os filisteus. Só que Dalila toca no ponto fraco de Sansão e ela diz: tá me enganando? Você diz que me ama e não me conta o teu segredo? Tem gente que perdeu a visão do céu, e quem perdeu a visão do céu está revelando sua fortaleza para os inimigos, está revelando o segredo da força para os inimigos. E esse inimigo sabe aonde é a tua força. Sansão revela o segredo para Dalila. Ela diz: se passar navalha sobre a minha cabeça, então eu perderei a força. Sansão deita no colo de Dalila. Ele dorme. Quando ele dorme, lá vem, cortam as suas tranças. E quando ela chama os filisteus e Sansão se levanta, ele percebeu: a força não estava mais sobre ele. A força não estava mais sobre ele. Sabe o que fazem? Amarra o Sansão. E não só amarram a Sansão, levam ele para dentro do templo de Dagon. Quando chegam lá, sabe o que diz a Bíblia? Arranca os seus 2 olhos. Antes de Sansão perder os olhos, ele perdeu a sua visão.
arranca os seus 2 olhos. Sansão está com os olhos vazados. Os filisteus começam a zombar dele, dizendo: cadê tua força, Sansão? Quero ver bater de frente com a gente agora. Aonde é que está a tua força, Sansão? Quero ver derrubar a gente agora. E diz a Bíblia: fase de Sansão, alguém que era um herói, alguém que era uma referência, está virando motivo de piada, está virando motivo de chacota. Estão olhando para Sansão, estão rindo da cara dele, porque o diabo é assim. Ele primeiro arranca a tua visão, para depois rir da tua cara. Ele primeiro arranca teus olhos, para rir da tua cara. Eita, sinto Deus. Mas Sansão está com os seus olhos arrancados, está preso com as suas mãos estão presas lá no templo de Dagon, e o que acontece? Juízes capítulo 16 verso 26, enquanto Sansão estava sendo guiado por um menino, por um moço, diz a Bíblia, Sansão começa a fazer uma autorreflexão. Que autorreflexão? Eu estou aqui por conta das minhas escolhas, não era para mim estar aqui. Eu poderia ter ouvido meus pais, poderia ter ouvido a minha mãe, mas eu estou aqui por conta das escolhas, e essa é a minha consequência. Olhe para cá. Sansão está lá com os olhos vazados, porque ele não ouviu os ensinamentos do seu pai, dizendo: Sansão, tem que ser diferente, caminhar diferente, não tome bebida forte, não raspa a tua cabeça e nem toque nada morto. Mas ele foi lá, quebrou logo os 3 votos, tocou em animal morto, tomou bebida forte e ainda deixaram raspar sua cabeça. Porém, a graça, olha o que diz a Bíblia. Enquanto Sansão está sendo guiado por um moço, por um menino, sabe o que Sansão diz? Menino, moço, me leve até as colunas que dão estrutura a essa casa. Olhe para cá. Sabe o que diz a Bíblia? E estão levando agora Sansão. O moço está guiando ele, o menino está guiando ele, até onde? Até as colunas. E vão amarrar as mãos dele na coluna. Mas enquanto Sansão está, olhe para cá, enquanto Sansão está com as suas mãos amarradas, com os seus olhos vazados, ele levanta a cabeça para cima. E enquanto Sansão levanta a cabeça para cima, ele faz uma oração. A oração não foi de 1 hora, a oração não foi de 2 horas, a oração não foi de 3 horas, diz a Bíblia. A oração foi com sinceridade. Vou falar de novo, a oração foi com sinceridade. Olha o que diz a Bíblia, pastor Pedro. Olha o que diz a Bíblia, pastor Breno. E enquanto Sansão está com seus olhos vazados, enquanto Sansão está com a sua mão amarrada, ele lembra o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Glória. Pega na mão desse crente, pega. Jeová, que é isso, Jesus? Olha qual foi a oração de Sansão. Senhor, só mais uma vez, devolve a força de antes. Senhor, faz outra vez, devolve a força. Rebarassúria, rebaracandurabaraia, elebarassúria, bicalabaraçaia. Senhor, faz outra vez,
devolve a essência de antes, devolve a graça de antes, devolve a presença de antes. E diz a Bíblia: Deus ouviu a oração de Sansão. E ele devolveu. 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 Deus se apoderou de Sansão. Pega na mão do crente, eu termino agora. Pega na mão desse crente. Até quando vai deixar o diabo te bater e não vai fazer nada? Até quando vai deixar o diabo te rebater e não vai se levantar? Nessa noite, nessa conferência, eu vim pregar para alguém dizer: levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Mostra pro diabo que você não é o que ele disse, mas você está debaixo de uma promessa. Com as mãos levantadas, com as mãos levantadas, com as mãos levantadas. Com as mãos levantadas. Meu Deus do céu, que é isso, Jeová? Que é isso aqui nessa casa, nessa conferência? Eu estou pregando para alguém que já foi usado na mão de Deus. Eu estou pregando para alguém que já foi vaso na mão de Deus. Estou pregando para alguém que já pregou, já cantou, já era usado em revelação, mas o diabo veio, arrancou tua visão espiritual. O diabo veio e te derrubou. Mas toma minha boca aqui nessa conferência para dizer: Senhor, Senhor, segura, segura, Senhor, Senhor, faz mais uma vez, devolve. Mas eu estou pregando para alguém também que chegou nessa conferência e está dizendo: não sou mais digno de sentar na mesa da comunhão, não sou mais digno de sentar na mesa da graça. Eu pequei e os meus pecados me afastam da mesa. Eu errei e os meus pecados me afastam da mesa. Mas eu vim para dizer para você: há um sangue jorrando na cruz há mais de 12 anos e ele purifica de todo pecado. Segura, fecha o olho, levanta a mão. Melhor, pega na mão desse crente que está ao teu lado. Pega na mão desse crente que está ao teu lado. E diz a Bíblia: naquele dia, Sansão matou mais filisteu do que matou sua vida inteira. Mas tem uma pessoa que não morreu naquele dia. Tem uma pessoa que saiu vivo daquele dia. Tem uma pessoa que saiu com vida naquele dia. Sabe quem foi? Aquele que está hackeando Sansão. Aquele que está hackeando Sansão. Aquele que está hackeando Sansão até as coroas do templo. Sabe por quê? Eu sei que ele está vivo, porque por esses dias eu vi ele quando eu estava sem força para orar, quando eu estava sem força para buscar. O Espírito Santo veio, me levou de volta para a coluna da oração. Vai explodir essa casa agora. Vai explodir essa casa agora. Pega na mão desse crente. Leva ele até a coluna de oração agora. Vai. Leva ele até a coluna de oração agora. Vai. Isso é conferência. Faz outra vez. E se você quer que Deus faça, abre a boca para orar. Abre a boca para orar. Deus vai tomar essa casa agora. Deus, eita, relébria. Deus vai tomar essa eita em alguns minutos. Deus vai tomar boca de profeta. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar ali no céu eu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, e te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, te adorarei. Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos, fecha seus olhos agora.
Alguém já está encontrando a coluna de oração aqui. Alguém acabou de chegar na coluna de oração aqui. E Deus está dizendo: já que você chegou na coluna de oração, eu estou renovando as tuas forças agora. Eu estou renovando as promessas agora. Eu estou renovando o teu ministério agora. Em alguns minutos vai descer sobre essa conferência. Deus vai tomar casa agora. Haverá batismo, haverá cura, haverá dons espirituais que serão liberados. Eu vou contar até 3. Vai descer uma nuvem de glória aqui. Vai tomar casa. Vai tomar casa. Eu conto. Vai tomar quem está ligado. Vai tomar a nave da igreja. Vai tomar o altar. Vai tomar os líderes. Eu conto 2. Os cabelos voltarão a crescer. Eu estou renovando a aliança quebrada agora. É 1, é 2. É o canto. E que se abra o céu. Pega. Desceu. E que se abra o céu. Batiza. Agora. E que os céus fechados se abriu. Ele desce. E que os céus fechados se abram e teu reino venha mover. E grande Deus. Olha Deus tomando conta da casa. Olha Deus tomando conta da casa. Seja batizado agora. Seja renovado agora. Olha o peso da glória. Olha. E até transbordar e derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Deus tomou a casa. Seja tomado. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Fogo em teus olhos e fez eu me apaixonar. E queimou todos os outros e queimou todos os outros amores e queimou. Segura na mão desse crente. Segura na mão desse crente. Fecha o corredor agora. Segura. Deus vai batizar com o Espírito Santo aqui. Há uma atmosfera de Deus. Há uma graça de Deus. Deus vai sacudir essa casa. Deus vai incendiar essa casa agora. Olha o céu que vai ser liberado aqui. Jovens, homens, mulheres serão arrebatados. Eu vou contar até 3. Olha aí. É 1, é 2, é o corpo. Vai. Chauta na bacana. Já apaixonar. Queimou. Na vassoura. E vem como labareda de fogo.
fogo, e vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, e vem como labareda de fogo, e vem como labareda de fogo. Receba o Espírito Santo que desce sobre essa casa, seja renovado agora. Do Kennedy, vem cá, os pais dele, vem cá rapidinho, corre aqui, corre pastor, vem cá, o pastor, cadê o pai do Kennedy, vem cá, suba aqui, pastora, coloque a mão sobre os filhos de vocês, isso, coloque a mão sobre ele, porque ele é a flecha que o Senhor está lançando. Que o Senhor cubra e guarde, preserve, que não se perca a visão, que não se perca a visão, não troca, não vende, não negocia, não entrega. Hoje quem ora por ti são teus pais, porque o legado será deixado. E por onde tu fores, tu estarás debaixo dos joelhos que se dobram. Oh, Jesus. Meu Deus. O mundo festeja o carnaval. Pastora Sabrina, pastora Li, o mundo horas e horas e horas e horas. O feriado está só começando. Tem gente que já está bebendo há dias. E a gente, quando está diante da glória de Deus, Ele virá. Você acha que onde tem um bloquinho agora tem gente pulando e dançando? Tem gente pulando e dançando.